Tem uma verdade que ninguém te conta quando você entra na construção civil. Não existe barreira de entrada. Qualquer pessoa pode se apresentar como gestor de obra. Engenheiro recém-formado que cai direto na execução. Arquiteto que nunca geriu obra vira um responsável pela reforma de um apartamento. E tudo isso acontece porque o mercado é carente. Extremamente carente. Durante décadas, as obras eram tocadas por mestres de obras, pelos pedreiros. São pessoas bastante experientes, mas eles não têm método, não têm processo, não tem sistema, ou seja, eles não têm gestão. Nos últimos 10 anos, o cliente alto padrão começou a dar valor em gestor profissional de obra. Quando você entra no mercado, você não compete com profissionais, você compete com a falta de referência, com a desorganização, com a cultura do sempre foi assim, e aí o peso cai sobre você. Você herda uma obra sem cronograma, orçamento feito no chute, equipe sem produtividade e o cliente lá te pressionando para você entregar o melhor resultado. E é assim que nasce a dor que todos nós gestores conhecemos muito bem. Obra atrasada, orçamento estourado, retrabalho, desgaste emocional e aquela sensação, eu deveria fazer assim, mas ninguém nunca me mostrou como é o caminho correto. Deixa eu te contar, a culpa não é sua, a culpa é do mercado, que nunca ensinou gestão, mas agora está começando a exigir. Eu não comecei a gerir obra porque eu queria. Eu lembro exatamente do dia que eu estava numa empresa antiga que eu tinha, e uma cliente sentou na minha mesa e começou literalmente a chorar. Ela não sabia mais o que fazer, a obra estava atrasada, estourada, e ninguém se responsabilizava por aquilo. Eu não tinha absolutamente nada, eu não tinha método, eu não tinha processo e principalmente eu não tinha equipe. Mas eu tinha apenas um pensamento, a clareza que na construção civil essa era uma lacuna que ainda não havia sido preenchida. Isso foi há mais de 10 anos e eu aceitei esse projeto sem mesmo saber gerir obra como eu sei hoje. Eu aprendi tomando porrada, errei no orçamento, errei no cronograma, errei na produtividade, errando tudo que a faculdade e o mercado nunca me ensinou. Eu já virei a madrugada revisando planilha, eu já entreguei obra no limite da vergonha, eu já perdi dinheiro e muito, porque eu não sabia precificar. Por isso eu sei exatamente o que você sente, porque eu já estive aí no seu lugar. E quando minha construtora realmente cresceu, ela cresceu rápido demais. De repente eu estava com 20 obras simultâneas. A equipe era boa, mas ela não tinha método, não tinha processo. O prazo fugia das minhas mãos, o orçamento sangrava, a produtividade caía e o caos começava a me consumir. E foi aí que eu percebi. Ou eu me organizava, ou eu ia quebrar. E foi nesse momento que tudo mudou. Porque foi ali, no meio do caos, que surgiu o método que eu ensino hoje. O método nasceu da dor, na pressão, do desespero real de quem vive obra de verdade. E é por isso que ele funciona. Eu não criei algo teórico, eu criei algo para se utilizar de verdade. E aí vem a pergunta que eu mais recebo. Tiago, mas o que faz uma obra dar errado? E a resposta é muito simples. Falta de metodologia. Não é falta de força de vontade, não é falta de talento, não é falta de conhecimento técnico. É a falta de um método onde 3 pilares se conversam: orçamento, prazo e produtividade. E todo mundo fala disso, mas ninguém realmente explica como esses 3 pilares se conectam, como eles se complementam. Por isso que no meu método o orçamento é rei. É ele que dita quando pode fazer, como pode fazer e por quanto você pode fazer. Só que ele só funciona quando ele recebe informação do cronograma e dos pacotes de serviço. E o que o mercado faz? Orçamento solto, cronograma solto e produtividade completamente perdida. A obra vira um verdadeiro Frankenstein e é por isso que ela sangra. É por isso que falta material, é por isso que a equipe se atrapalha e é por isso que você perde prazo. E o que eu ensino é um outro jogo. Orçamento enxerga produtividade, cronograma enxerga a equipe e os pacotes é o que sustenta tudo, sem abrir brecha. Quando o orçamento manda, o cronograma ajusta e os pacotes sustentam. E aí a obra funciona. Mas só que quando um desses pilares falha, tudo vai por água abaixo, tudo afunda. E é exatamente aí que muita gente trava, porque nunca aprenderam a fazer esses 3 pilares conversarem. Mas quando eles funcionam, tudo muda. E é por isso que eu vou mostrar daqui para frente como cada um dos módulos destrava esses 3 pilares e como você aplica isso amanhã na sua obra. Primeiro, o orçamento é rei. Primeiro choque que você vai ter é esse: orçamento não é planilha, ele é uma narrativa, ele precisa ter um storytelling técnico. É no orçamento que o cliente entende o que você entrega, é ali que você constrói autoridade, é no orçamento que você ganha ou perde um contrato. Eu te ensino a montar o orçamento de forma prática, com marcos, checkpoints e uma história fluida de como vai seguir a obra. Nada solto, nada jogado. O seu cliente precisa olhar o orçamento e falar assim: essa pessoa sabe exatamente o que eu não sei e é por isso que ela vai fazer a minha obra. E aqui vai a cereja do bolo, que ninguém ensina. É a jornada do herói aplicada à apresentação do orçamento. O seu cliente ele precisa sentir que ele está sendo guiado e não apenas precificado. Porque quando o cliente entende o caminho,
Ele não vai mais se ligar no preço, ele se liga realmente no valor agregado que tem na proposta. E aí acontece o melhor de tudo, ele para de brigar por preço. E isso você tem que concordar comigo, é a grande guerra civil do nosso mercado. Preço. No módulo também eu te ensino quando usar markup, quando usar BDI e qual dos dois que se adequa melhor à sua proposta. Sem achismo, sem modismo, com a matemática prática aplicada. E aqui para mim uma das partes mais importantes do módulo. Como criar centro de custos inteligente. Não é só separar mão de obra e material, é puxar informações relevantes do cronograma e dos pacotes do serviço. É assim que você sabe onde o dinheiro entra, onde o dinheiro sai, e principalmente por onde ele está vazando. Quando você termina o módulo 1, você não sai só com um orçamento em PDF bonito, um orçamento que conversa com sua obra inteira. Ele manda no cronograma, ele usa a produtividade e o principal, ele controla o lucro. O que você aprende aqui não é planilha, é direção, comando e gestão de verdade. Por quê? Quando você domina o orçamento, você definitivamente domina a obra. Se o orçamento é rei, o cronograma é o coração da obra. Sinceramente, ninguém te ensinou a fazer um cronograma da maneira correta. O cronograma tradicional que você aprendeu na faculdade, ele não funciona da maneira real. Na prática, a obra não é reta, ela não é limpa, ela não é sequencial. A obra é um organismo vivo, cheio de interferências. E quando você tenta encaixar a vida real no cronograma teórico, ele estoura. No meu método, o cronograma é dividido por pacotes de serviço, porque as equipes não precisam trabalhar todas ao mesmo tempo na obra. E quanto mais gente dentro do mesmo ambiente, pior. Ela vai demorar mais ainda para ser executada. É por isso que às vezes você vai na obra para resolver, por exemplo, um problema de porcelanato, aí vem pintor, gesseiro, eletricista, bombeiro hidráulico falar com você ao mesmo tempo. Isso é impossível de dar certo. Cada equipe precisa de começo, meio e fim. E ela precisa sair do canteiro quando ela terminar a etapa dela. E ela só pode sair quando realmente a etapa dela concluir. Parece simples, mas quando você organiza assim, 80% dos problemas somem magicamente. No módulo 2 de cronograma, a gente ensina exatamente isso. Como calcular o tempo, a produtividade do seu time dentro do campo, para que sua obra não atrase. Colocando índices reais, prazos reais, para que você tenha um controle total do prazo e o seu cliente não se frustre com tudo que está acontecendo ali dentro. É isso que te dá previsibilidade. É isso que tira a sua obra do escuro. Quando você junta pacotes de serviço e produtividade, você começa a prever atrasos verdadeiros. Não é chute, não é esperança, é cálculo de verdade. Você passa a enxergar 10, 15, 20 dias antes de algo que pode dar errado. Você consegue prever o problema. E vamos combinar, né? Isso muda tudo. E aqui entra um ponto que salva muito gestor de obra. Você aprende a transformar cronograma em meta real de trabalho. Você sabe exatamente o que cobrar, quando cobrar e que aquele prazo ele não caiu do céu. É assim que você evita briga, evita improdutividade e, principalmente, evita desculpa do seu time. E é nesse módulo também que eu explico como que você faz uma reunião de acompanhamento com o seu time. É lá que você acompanha o cronograma, vê previsto versus realizado, vê os gargalos da obra, vê as pendências, vê material de compra antecipado. É nessa reunião que você ajusta a obra antes dela travar. O cronograma pode ser o seu maior problema ou a sua maior arma. Se você apresenta um cronograma que respeita os pacotes de serviço, a produtividade e o fluxo real de obra, você não entrega no prazo por sorte. Você entrega no prazo porque você controla. Se o orçamento é rei, o cronograma é o coração da sua empresa. O pacote de serviço fecha o ciclo e transforma realmente a sua construtora em uma empresa de verdade. A maioria dos problemas de obra ela não começa no campo, ela começa num escopo mal feito, num combinado errado com sua equipe. Vago, item mal descrito, serviço que parece estar incluso e empreiteiro que larga a obra no meio sem entregar tudo que foi combinado. Nesse módulo eu te ensino a montar pacotes claros, objetivos e completos. O que o empreiteiro faz, o que ele não faz, quanto ele vai produzir, por quanto tempo e tudo que ele deve entregar para que a etapa dele seja concluída. E principalmente como tudo isso se conecta ao cronograma e ao orçamento. Quando o cliente entende todo o escopo da obra dele, ele confia. E quando o empreiteiro entende todo o pacote, ele entrega. No curso eu te mostro como fechar com o empreiteiro por contrato, com metas de bônus, ônus, tudo que ele tem que entregar para você não ter dor de cabeça com o disse que me disse. Não existe jeitinho, não existe. Vai fazendo. Existe prazo definido, prova definida e metas claras e objetivas. Quando o empreiteiro entende realmente o que ele deve fazer, você para de ser aquela babá que fica atrás dele todo o tempo. E é aí que a mágica acontece. O seu cronograma começa a ser respeitado. Você começa a transformá-lo em meta de produção. Cada equipe sabe quantos metros precisa produzir, em quanto tempo, qual o material necessário para produzir aquilo tudo, o que depende dela e qual o impacto que ela causa caso ela não entregue o que foi combinado no prazo combinado. Isso elimina a desculpa, elimina a confusão
e elimina a sobreposição de equipes no campo. Quando o pacote de serviço é claro, o clima na obra muda. A equipe trabalha sem pressão desnecessária e você não fica repetindo instrução. E o principal, o empreiteiro ele não vai inventar interpretação de contrato e você recupera sua paz mental, porque a obra ela para de virar um ringue entre todo mundo. Ela vira um sistema. Ainda existe o módulo de quais são as melhores ferramentas para você aplicar o método, mas a minha ideia aqui é que você imediatamente comece a aplicar ao término de cada módulo, já comece a aplicar na sua empresa para ver na prática como tudo vai funcionar. É onde você constrói previsibilidade, organiza sua operação e cria o tipo de entrega que faz o cliente confiar em você, mesmo antes de começar a obra. Depois que você domina todo esse sistema de obra, sua vida muda. E olha, não é exagero, é consequência. A primeira coisa que muda é a previsibilidade. Você olha para a obra e sabe aonde realmente você está, para onde vai e por quanto tempo aquilo vai durar. Você para de torcer e começa a controlar. Sua rotina para de ser um campo de batalha. Você para de sair de casa tenso, com medo do que vai encontrar. Você sabe que a obra está andando, você sabe que o empreiteiro sabe o que tem que fazer, você sabe que o cliente não vai te ligar desesperado. E aquilo que te consumir, imprevisto, retrabalho, correria, simplesmente diminui. Você recupera sua cabeça, sua energia e o seu foco. Quando a obra realmente funciona, você finalmente tem tempo de pensar em você, no seu crescimento, na sua empresa, no seu lucro. Você para de trabalhar dentro da obra e passa a gerir como se fosse o drone, olhando ela por cima. E aí acontece um fenômeno incrível. E eu diria até que natural. Você começa a escalar a sua empresa. E sabe por quê? Porque sistema permite escala. O caos não. E aí os clientes satisfeitos viram vitrine. Você vira referência e o lucro aparece. Não por sorte, mas porque você aprende a controlar, medir e prever. Lucro deixa de ser um milagre e vira um resultado. Talvez a maior transformação seja essa. Você ganha controle emocional. Você para de apagar incêndio com aquela bola de neve crescendo até te engolir. Você volta a respirar, a dormir, a pensar com clareza, a decidir como gestor e não como um sobrevivente. Quando você une orçamentos, cronograma e pacote de serviço, você não executa mais obra. Você passa a dirigir a obra. E é nessa hora que você percebe, não foi sorte, foi método. Agora eu quero te falar uma coisa, sem apelo, sem urgência, sem pressão. Eu sei que muita gente chega aqui carregando as mesmas dores que eu tive lá atrás. Obra estourada, cliente enchendo o saco, cronograma atrasado, equipe perdida, lucro indo embora. E existe uma verdade que eu aprendi do pior jeito possível. Um cronograma errado, um orçamento mal feito, um erro de contratação custa muito mais caro que o valor desse curso. O valor desse curso é muito menor do que o prejuízo que você pode ter na obra. Muito menor que uma semana de uma equipe improdutiva, muito menor do que um erro de orçamento, muito menor que um porcelanado sendo comprado na hora errada. Tudo isso vira desgaste, briga, perda da credibilidade. Eu sei porque eu já vivi isso. Eu já entreguei obra no desespero, na agonia. Eu já perdi dinheiro porque eu errei escopo. Eu já perdi dinheiro porque eu contratei empreiteiro de forma errada. Eu já virei a madrugada tentando fazer planilhas que já deveriam ter sido feitas da forma correta. E quando eu estava com 20 obras simultâneas, eu entendi o verdadeiro buraco que eu estava me enfiando. Se eu tivesse acesso a esse método lá atrás, eu teria evitado inúmeros erros que até hoje doem em mim. Então, se você está em dúvida, pensa só nisso. O que é mais caro, o curso ou o prejuízo que ele te ajuda a evitar? Deixei tudo explicado aqui na página. Cada módulo, cada detalhe, cada entrega. Lê com calma, analisa no seu tempo. Se fizer sentido para você, se você quiser ter previsibilidade, lucro, rotina e crescimento, eu vou estar lá do outro lado te esperando. Eu sei exatamente onde você está hoje e também sei exatamente para onde você pode ir.